dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Viemos aqui para gravar mais uma história aqui para o nosso canal. A história de hoje é espetacular. Bom, quero agradecer a vocês que estão aqui deixando joinhas no vídeo, se inscrevendo no canal. E se você quer mandar sua história pra gente, daniresponde@hotmail.co.uk. Gente, estamos em pleno verão americano. Um calor aqui que vocês nem imaginem. Mas vamos lá, voltar à nossa programação normal, que tem muita história que chegou, muita história para gravar. E eu sei que vocês ficam ansiosos aí esperando. E vamos começar logo com essa história enorme. Bom, eu vou trocar o nome dela. Vamos botar o nome dela de Alice. Nossas Alices aqui, né? Oi, Dani, me chamo Alice, tenho 35 anos e moro em Rio Branco, no Acre. Quero compartilhar a minha história. A minha mãe biológica, ela trabalhava em uma fábrica de castanha. Ela tinha 5 filhos. Ela se separou do meu pai quando eu tinha apenas 3 anos. E isso fez ela não ter condições de criar os 5 filhos. Isso faz ela tomar decisão e dar todos os filhos dela. Ela conseguiu dar 4. Só eu, como mais nova, que ela não deu. Então, ela chegou no seu trabalho e me ofereceu para uma amiga de trabalho, que seria minha futura mãe, né? Que no mesmo momento já me quis. Assim que saiu do trabalho, o marido dessa amiga, que seria da mãe adotiva, levou elas para me buscar. Assim que minha mãe adotiva chegou, já abri meus braços e fui direto para sua casa. Minha mãe biológica, logo em seguida, se arrependeu e pegou de volta os 4 filhos, mas ela nunca foi buscar. Continuei morando com a minha mãe adotiva, tive uma infância péssima, onde minha mãe trabalhava muito e eu ficava com as minhas 2 irmãs mais velhas, que eram filhas biológicas da irmã adotiva. Elas nunca me aceitaram e isso fez elas me maltratarem bastante. Não com agressões físicas, mas sim verbal, aonde elas cortavam meu cabelo e sempre me falaram que eu tinha sido achada num caminhão de lixo. Desde criança eu sempre soube que eu fui adotada. Quando elas falavam que eu tinha sido achada num caminhão de lixo, eu acreditava. E isso ficava mais verídico, pois meu pai trabalhava como coletor de lixo. Minha mãe era uma mulher maravilhosa. Porém, eu nunca falava para ela o que as minhas irmãs faziam, pois eu tinha medo das ameaças que as minhas irmãs faziam para mim, né? Pois elas falavam que se eu contasse alguma coisa para minha mãe, elas iam me devolver pro lixo. Gente, coisa de criança, eu digo, a nossa amiga aqui que tá contando, ela era criança, então ela acreditava piamente que ela tinha sido achada no lixo, né? E ficava chateada. Imagina, você cresceu ouvindo, você foi achada no lixo, suas irmãs te acharam no lixo e blá blá blá. Mas vamos lá. Meu pai, ele era uma pessoa muito feliz, eu amava ele muito. Ele nunca me tratou com indiferença. Ele dançava comigo, brincava, era muito carinhoso. Perdi ele muito cedo, eu tinha apenas 7 anos de idade. Foi um dia que estava tudo normal. Ele me deixou na cama, me beijou, me deu boa noite. E assim que ele se deitou na sua cama, ele reclamou de uma forte dor no peito. Logo em seguida, ele teve um infarto fulminante. Quando tinha 11 anos, minha mãe se aposentou. E isso foi bom, pois as minhas irmãs pararam com as torturas que elas faziam. Procurei saber mais sobre a minha vida, perguntei para minha mãe se eu tinha sido mesmo achada no lixo. Ela me respondeu que não e contou toda a minha história. Ela nunca me colocou contra a minha mãe biológica. Dani, eu nunca chorei desde quando eu cheguei na casa da minha mãe adotiva. Eu nunca tive a vontade de voltar para casa. Eu era tão maltratada quando eu morava com a minha mãe biológica que isso nem passava na minha cabeça. Ela tinha algumas lembranças, né, então. Quando eu cheguei na casa da minha mãe adotiva, eu não tinha quase cabelo, eu estava com a cabeça cheia de ferida. Depois de saber de tudo, eu nunca fui uma criança depressiva, eu aproveitei minha infância.
E quando a minha mãe se aposentou, eu aproveitei mais ainda. O meu único problema é que eu nunca me interessei em estudar. Gente, eu já falei pra vocês, meninas que estejam me vendo, é o estudo que vai levar vocês pra algum lugar na vida de vocês. É o que vocês aprenderem, sabe? Meu pai sempre falava, olha, dinheiro o dia acaba, conhecimento não. E conhecimento vem da onde? Do estudo. Então tudo que você quiser ser na sua vida, você vai ter que estudar alguma coisa, você vai ter que saber muito sobre algum assunto para que a sua vida, né, vá em frente, para que as coisas aconteçam. Minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito nova, com apenas 13 anos, como babá. Aos 15, conheci através de uma amiga o pai do meu primeiro filho. Ele foi meu primeiro amor, durou 1 ano. Nesse 1 ano, minha mãe aceitava. Ele era uma pessoa muito carinhosa e atencioso. Eu, como era uma pessoa muito carente, logo me apaixonei. Me entreguei a esse relacionamento e logo em seguida engravidei. Fomos nós dois falar para minha mãe que eu estava grávida aos 16 anos. Minha mãe aceitou, só que ela falou para nos casarmos. Ele concordou e falou que ia casar, mas que eu iria morar na casa da minha futura sogra, que eu ainda nem conhecia. Pois sempre quando eu ia na casa dela, ela estava trabalhando. Então ele não conhecia a futura, ela não conhecia, né? Então o rapaz, ele queria que ela fosse lá para casa da mãe dele, só que ele pediu um prazo de 2 semanas para que ele pudesse construir um quarto para os dois, para ir morar lá, tá bom? Minhas irmãs, elas sempre falavam para minha mãe que eu iria ter o filho e deixar para minha mãe cuidar. Enquanto nessas 2 semanas ele foi lá em casa deixar um dinheiro e um abacaxi pra mim, mas um abacaxi fruta mesmo, tá, gente? Uma amiga em comum viu ele com outra menina, tá? Até que essa amiga dela perguntou assim, mas vem cá, é sério o seu relacionamento lá com o João? Vamos botar João o nome dele. Aí ela falou assim, sim, eu vou casar com ele, ele vai ser meu futuro marido. E a menina ficou com uma cara muito assustada, tá? Eu falei, eu tô grávida dele, ele vai ser pai do meu filho. Foi quando ela abriu o jogo sobre a verdadeira pessoa que é ele. Ela me disse que ele tinha sido espancado, ele tinha espancado a própria mãe, que o cara que ela ia se casar tinha espancado a própria mãe, que ele era usuário de drogas. Fiquei assustada, mas não acreditei. E fui lá na casa dele, onde ele morava, né? Até quando ela chegou lá, gente, na casa desse rapaz, ela encontrou a avó dele. E ela confirmou tudo, disse que sim, que ele espancava a própria mãe dele, que ele era usuário de drogas e que todos ali na casa tinham medo dele e que pediram para ela, por favor, não comentar nada com ele, que ela estava sabendo dessa história. Ela falou que ficou muito triste, fui para casa, chorei muito, não falei nada para minha mãe de imediato, pois eu não estava sabendo ainda o que fazer da minha vida. Como ele iria lá em casa à noite, eu fui para a casa de uma irmã. Alguns dias depois ele chegou lá em casa falando que tinha terminado o quarto e eu falei que eu não iria mais me casar com ele e nem morar com ele. Ele me perguntou por quê e eu respondi falando que eu sabia que ele... o que ele tinha feito. Ele não negou e me perguntou quem tinha me contado, né? Eu não falei, só falei por favor para ele sumir da minha vida. Ele só apareceu mais uma vez pedindo para voltar e não aceitei. Ele apareceu 4 anos depois, filho sozinha. Então ela falou que trabalhou grávida até os 9 meses e depois que ela ganhou o bebê, ela continuou trabalhando e foi criando o filho dela. Então acho que foi a melhor decisão que ela tomou, né, gente? Porque imagina, você nem tá com o cara ainda, você saber que o cara espanca a própria mãe dentro de casa, o cara, toda a família dele tem medo dele, ele é usuário de droga, tipo, aonde essa menina ia se enfiar? Pelo menos ela tomou uma atitude boa, né?
Bom, Dani, ser burro uma vez, ok. Porém, duas, aí já é demais, ela fala. Aí vamos ver o que aconteceu com ela. Aconteceu outra coisa. Dani, eu caí em outra cilada. 2 anos depois, eu conheci o pai da minha segunda filha. Logo me juntei com ele e fui morar com ele. Minha mãe nunca gostou dele, mas mesmo assim, de imediato eu já quis ir morar com ele. Bom, então, gente, de imediato ela já foi morar com o cara. Ela conheceu o cara e já foi morar com ele. A mãe dela não tinha gostado do cara. Como todo começo são flores, né? Tudo ia maravilhosamente bem. Mas até eu perceber que eu estava num relacionamento abusivo. Ele fazia comigo tortura psicológica, agressão física e verbal. Como ele sabia de toda a minha história, ele usou muita coisa contra mim, me oprimindo. Ele disse que ninguém gostava de mim, que se eu saísse lá da casa dele, eu não teria para onde ir, pois a minha mãe falou que se eu saísse da casa dela, não era para eu voltar, ela disse. E ele fazia vários outros tipos de abuso com ela. Decidi sair da casa dele e voltar para a casa da minha mãe. Chegando lá, ela não queria, mas eu na casa dela, pois ela estava muito chateada. Mas como eu não tinha para onde ir, acabei voltando para a casa dele. Depois que voltei, acabei engravidando da minha segunda filha. A partir daí, Dani, tudo piorou. Ele saía na sexta-feira e voltava somente no domingo. A vida dele era só curtição. Ele levava uma vida de solteiro. Quando alguém perguntava se ele ainda estava casado comigo, ele respondia que não, que eu estava somente morando lá porque eu estava grávida. Logo quando minha filha nasceu, ele ficou desempregado. Eu nem esperei minha licença maternidade terminar e já voltei a trabalhar, pois eu trabalhei de babá por muitos anos na mesma casa, foram cerca de 12 anos. Aí o que já não estava bom ficou ainda pior, porque ele queria ficar com todo o meu salário e tudo que eu comprava com o meu salário eu tinha que esconder dele. Nessa época eu tinha um sonho de comprar uma bicicleta, mesmo comprando com o meu dinheiro. Quando ele ficou sabendo que eu comprei essa bicicleta, ele me agrediu fisicamente. Eu que pagava as contas da casa, trabalhava muito e ainda aturava os abusos dele. Ainda por cima fiquei sabendo que ele tinha um caso com a vizinha da frente. Cansei de ver ele desempregado e escrevi ele num concurso. Comprei as apostilas para ele estudar. O dia da prova era no domingo. Ele saiu numa sexta-feira e voltou no domingo 6 da manhã, bêbado. Fiquei pedindo por tudo que era mais sagrado para ele fazer a prova. Ele foi fazer a prova de bicicleta que eu tinha comprado. E ele passou no concurso. Dani, até hoje ele trabalha nesse emprego. Não, inacreditável. O cara foi bêbado fazer um concurso e ele passou. Não dá pra acreditar, né, gente? Mas aconteceu. Dani, mesmo com tudo isso, ele sempre foi um ótimo pai. Mas eu estava cansada de viver nessa situação. Então eu decidi tomar uma atitude. Falei para ele que eu iria embora. Ele deu gargalhada, falou que eu nunca ia embora, que eu não teria coragem, pois eu amava muito ele e que eu saísse da casa dele, eu não levaria nada. 3 dias depois da minha filha mais nova fazer aniversário, eu fui embora, aluguei um kitnet, fui morar. Levei só a cama que já era minha. Continuei vivendo a minha vida, criando meus 2 filhos. 3 anos depois descobri que ele iria se casar. Ele vendeu a casa que a gente morava e foi fazer uma casa dos sonhos para a esposa, que ele estava com ela há 1 ano e meio, tá? Bom, depois disso, eles brigaram, ele com essa esposa, ele foi lá construir uma super casa para essa mulher e um dia essa mulher chamou a polícia para tirar ele de casa, pois ele tinha agredido ela fisicamente, que é o que você deveria ter feito quando ele te agrediu, né? E o que aconteceu? A polícia foi lá, tiraram ele de casa e essa mulher não deixou ele voltar para casa e acabou que ela ficou lá com 1 ano e meio, que ela tinha só casado 1 ano e meio, ela ficou com a casa, ficou com tudo e a outra lá que tinha 2 filhos com ele saiu sem nada, né? Bom, passei 8 anos morando de aluguel, mas meus 2 filhos, eu e mais meus 2 filhos passamos 8 anos morando de aluguel.
eu criei eles trabalhando muito pesado, nunca abandonei nenhum dos dois. Tinha uma irmã que queria muito o meu filho mais velho, mas eu nunca dei ele. Ela sempre fez de tudo para criar ele. Depois de 8 anos eu consegui comprar uma casa própria, tá? Desde esse último relacionamento eu não havia me envolvido com mais ninguém, pois eu percebi que eu tinha um dedo podre para homem e eu não estava afim de me envolver com mais ninguém. Até que um belo dia, depois de 11 anos solteira, uma amiga dos meus filhos estava lanchando aqui em casa quando ela fala que tinha arranjado um namorado para mim. Logo eu respondi que tudo que era arranjado não prestava. Passou uns dias, ela chegou aqui para me apresentar o tio dela. Tomei um susto, porque como ela era uma criança, achei que ela estava brincando comigo. Mas ali foi um presente de Deus. Você acredita que nós começamos a namorar, a nos paquerar, conheci os pais dele, ele é um ótimo filho. No mesmo dia que eu conheci os pais dele, ele me deu flores e um anel de compromisso. Nunca pensei que eu poderia ser feliz depois de ter sido tão maltratada pela vida. Eu não acreditava que um dia eu poderia casar. E mesmo depois de ter conhecido ele, não criei expectativas para me casar. Mas ele sempre quis. Então nos casamos. Bom, Dani, nos casamos. Depois de 14 anos que minha filha nasceu, e com laqueadura eu engravidei da minha filha mais nova com ele. Eu não tinha... Eu falei pra ele que eu não poderia ter mais filhos, mas eu engravidei mesmo ela tendo feito lá a ligadura, eu acho que das trompas lá, tá? Um dia eu passei muito mal, achei que era algum problema de barriga que ela tava, e quando ela foi no médico, fizeram um teste de gravidez e ela estava grávida. Ela falou, quase teve um treco, porque a filha dela já tinha 14 anos, né, quando ela engravidou. Bom, esse foi um presente de Deus na minha vida. Hoje em dia, eu vivo muito feliz com meu marido e com meus 3 filhos. Meu filho já tem 18, a menina tem 15 e ela tem um bebê de 1 ano. Dani, eu fico muito feliz em compartilhar minha história e conhecer seu canal através das recomendações do YouTube. Um beijo. Minha amiga, um beijo pra você. Nossa, que legal, sabe? Que você conseguiu... Você já tá aí há 14 anos, né? Acho que com ele. Que bom, sabe, gente? Que bom. Às vezes eu falo assim, um dia desse uma menina botou no grupo bem assim: ai, Dani, vou desistir de ser feliz, vou desistir do amor, nada pra mim dá certo. Sabe o que é, gente? Às vezes a gente tá numa ânsia tão grande, uma euforia tão grande, ou uma carência tão grande, não vou falar só vocês não, também já tive esse tipo de carência, da gente querer ter alguém na nossa vida, a gente achar que tem que ter alguém na nossa vida, né, porque a gente foi criada assim, né, que a gente tem que casar pra ser feliz, não é assim? A gente nasce, a gente cresce, aí a gente vai pra escola, aí a gente se forma, aí a gente fica noiva, a gente casa, a gente tem filho. Tipo assim, eu sei que hoje o mundo mudou, mas muitas pessoas continuam com essa cabeça. E não vou falar que é só vocês, eu também já tive esse pensamento que eu tinha que ter alguém na minha vida para ser feliz. Apesar que eu gosto de estar, sério, eu gosto de estar num relacionamento, eu gosto de ter alguém do meu lado. Apesar que hoje em dia eu mudei muito já, eu não acho que a minha felicidade dependa nem do meu marido, né? Eu acho que minha felicidade depende de mim mesmo, eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar bem, sabe? Eu tenho que estar, pra mim tá bem, meus filhos têm que estar bem, meu trabalho tem que estar bem, meu casamento tem que estar bem, então é uma junção de coisas que eu me sinto bem, óbvio, né? Porque se tudo ao redor da gente não estiver bem também, como é que a gente vai se sentir bem, né? Mas eu acho que a sua história vai servir de exemplo para muitas mulheres que às vezes pensam assim, nossa, eu desisti de ser feliz, ai, não dá, não, sabe? A pessoa não aparece. Gente, sabe, às vezes as pessoas elas aparecem, ou muitas vezes a gente fica com tanta ânsia da pessoa aparecer que a primeira que aparece, igual o seu segundo casamento que você falou, Dani, eu fui burro uma vez, mas 2 já é demais. Você tinha acabado de sair de um casamento completamente, né, abusivo, que o cara te batia e tal, aí você nem bem quietou, você já foi lá conhecer outro cara e já engravidou do cara. Então assim, realmente,
sabe? Eu acho assim, quando você sai de um relacionamento que aconteceu muitas coisas, dá um tempo pra você mesmo, sabe? Pra você digerir aquilo tudo, pra você se reestabilizar na sua vida, pra que você não faça más escolhas. Porque muitas vezes, gente, todo sofrimento que a gente passa é culpa nossa mesmo, porque quem faz essas escolhas são a gente, entendeu? A gente vê a pessoa ali, gente, olha, pode até acontecer do cara enganar uma mulher assim por meses, né? Mas é muito difícil. As pessoas, elas dão sinais de que elas querem, elas dão sinais de quem elas são, sabe? Elas dão sinais do que elas são capazes. Então, assim, pra gente não notar, é porque a gente não quer notar. Muitas vezes a gente não quer perceber que a pessoa tá fazendo aquilo. Você viu? Na hora que você ficou quieta lá, vivendo você, seus filhos, sua casa, seu trabalho, aí, de repente apareceu uma pessoa legal e que você já tá com ele aí há tantos anos. Então, assim, achei a história dela legal, né, pra vocês verem que sim, todo mundo tem o direito de ser feliz. Não necessariamente que eu acho que você precise de alguém pra ser feliz, mas eu sei que também, né, é bom a gente ter uma pessoa do nosso lado, é bom a gente ter uma pessoa também que a gente possa compartilhar. Nossos filhos crescem, né, e é legal você ter uma pessoa que vai viajar com você, que vai te levar pra passear, que vai estar ali de mão dada com você, que vai te dar um apoio numa hora que você estiver triste, porque a vida não é 100% felicidade, gente. A vida não é 100% maravilhosa, né? Todos nós temos altos e baixos, todos nós temos problemas, e é muito bom quando a gente sabe que a gente pode contar com alguém, alguém que realmente torça pela gente, alguém que realmente está ali do nosso lado, tá bom? Beijo pra você. Se você gostou da história, não esquece de dar o joinha. Esqueci do minuto de silêncio. Ah, meu Deus, minuto de silêncio agora pro nosso joinha. Se você gosta das nossas histórias, já deixa seu joinha. Até o próximo. Tchau.